As profundezas do mar é um mundo ainda desconhecido para a humanidade. É claro que não acreditamos que existem krakens, leviatãs, rei do mar, sereias, etc., como as pessoas acreditavam antigamente. Mesmo assim, não podemos dizer que progredimos. Olá, pessoal! Os cientistas costumam dizer que a humanidade sabe mais sobre a Lua e Marte do que as profundezas do mar. É exatamente por isso que as pessoas encontram fenômenos inexplicáveis e misteriosos no fundo do oceano. Por isso, não poderíamos deixar de apresentar este tópico tão interessante para vocês. O tema de hoje é Descobertas incríveis no fundo do mar. Então, vamos dar uma olhada. Microdepressão. A microdepressão não é uma doença ou um sintoma de depressão leve como todos conhecem. Este termo não está relacionado à psicologia, e sim um termo oceanográfico, que é uma pequena e estranha fenda no fundo do oceano. São particularmente comuns nas áreas costeiras da América do Norte. Por exemplo, cerca de 15 mil microdepressões foram encontradas no fundo do oceano em Big Sur, Califórnia. Perto dessas microdepressões, muitas vezes são encontrados orifícios maiores, chamados depressão do fundo do oceano. Ainda assim, investigar com mais detalhes é uma técnica difícil. Como é possível ver pela superfície da água, é necessário mergulhar até o fundo do mar. Porém, mergulhar com vários equipamentos de pesquisa é muito mais difícil e caro do que um mergulho normal. Por isso, o processo e as propriedades de formação da microdepressão ainda são um mistério. Nesta microdepressão, é possível encontrar peixes pequenos que cavam buracos e vivem ali, e também todos os tipos de lixo de origem humana. Há uma teoria de que os humanos são a causa da microdepressão, mas não foram encontradas nenhuma evidência. Além disso, essa depressão existe há mais de 50 mil anos. Parece que foi criado por algum fenômeno natural misterioso e foi deixado nesse local. Mas ninguém sabe que tipo de fenômeno é esse. Fumaça negra. Em meados do século XX, oceanógrafos dos Estados Unidos e da União Soviética ficaram maravilhados com os novos fenômenos que acabaram de descobrir na época e estavam animados com suas pesquisas. Mas eles não esperavam que suas pesquisas poderiam mudar o senso comum da ciência. Além disso, foi uma grande descoberta não só na oceanografia, mas também na astronomia. Quais são as condições mais adequadas para os seres vivos? O fenômeno que fez o ser humano pensar nisso novamente foi a fonte hidrotermal de alta temperatura no fundo do mar. Por causa da fumaça escura que jorrava, foi denominada fumaça negra pelos jornalistas. A fumaça negra é frequentemente encontrada no fundo do mar, onde os raios solares não alcançam. A temperatura da água que é jorrada ultrapassa de 400 graus Celsius, mas devido à enorme pressão que é aplicada sobre o fundo do mar, a água descarregada não é evaporada e é colocada num estado incomum chamado fluido supercrítico. Na época, os cientistas consideraram a fumaça negra totalmente asséptica, ou seja, sem micróbios. No entanto, apesar da temperatura extremamente alta, descobriu-se que as bactérias existiam e viviam confortavelmente ali. Além disso, dizem que a primeira vida na Terra nasceu dessa fumaça negra. Lula do fundo do mar. Nas águas mais profundas do mundo, na área chamada Zona Abissal, existem seres vivos com formas surpreendentes, mas não se sabe quase nada sobre eles. É possível fazer um vídeo usando apenas criaturas do fundo do mar, mas desta vez vamos nos concentrar nas diversidades e apresentar apenas uma parte dela. Esta criatura com tentáculos incrivelmente longos é uma lula do gênero Magnapina pacifica. Esses tentáculos se parecem com uma antena. Esta antena vai muito além do tamanho do seu próprio corpo e pode atingir até 8 metros. Apenas algumas pessoas encontraram essa criatura e não temos nenhuma informação sobre esse ser incrível. Como este ser consegue sobreviver no fundo do mar, num local de alta pressão? Do que ele se alimenta? De que tipo de criatura ele evoluiu e como ele conseguiu um membro tão longo? A resposta permanece um mistério.
Grande cachoeira subaquática. Qual é a cachoeira mais alta do planeta? Muitos diriam as Cataratas de Vitória ou Cataratas do Niágara. Mas infelizmente a resposta está errada. Quem entende um pouco de geografia pode pensar que são as Cataratas Ángel da Venezuela. As Cataratas Ángel certamente é a maior cachoeira do mundo, mas se trata de uma cachoeira da superfície da Terra. Você pode se surpreender, mas existem cachoeiras debaixo da água também. E a cachoeira mais alta do mundo está nas águas do Estreito Dinamarquês, entre a Islândia e a Groenlândia. Por que existe uma cachoeira na água? A resposta é simples. Primeiro, a água no lado leste do estreito é mais fria do que no lado oeste, por isso é mais densa. Quando essas camadas de água se colidem, a água mais fria começa a afundar e cai até mais de 3,5 quilômetros de profundidade do fundo do mar. Em comparação com as Cataratas Ángel, ela tem apenas 979 metros de altura. Rio que corre debaixo d'água. Não só cachoeiras, como existem rios dentro da água também. Em 2010, pesquisadores da Universidade de Leeds descobriram um rio fluindo no fundo do Mar Negro. Este rio tem 35 metros de altura e 60 quilômetros de comprimento. Tem uma salinidade muito alta e afunda na água do mar. Este rio flui do Mar de Marmara através do Estreito de Bósforo, na Turquia, até o vizinho, que é o Mar Negro. Como os outros rios, há também correntezas e cachoeiras ao longo do caminho. Como apareceu um rio dentro do mar? Os pesquisadores ainda buscam uma resposta para essa questão. De acordo com uma teoria, disse que foi causado por uma mudança em grande escala na natureza que ocorreu por volta da metade do 6º milênio a.C. Na época, o Mar Negro era apenas um grande lago como o Mar Cáspio, mas em meio às mudanças naturais, a água do mar Mediterrâneo desgastou o istmo que havia no Estreito de Bósforo e desaguou no Mar Negro. A lenda do dilúvio que aparece na Bíblia, na mitologia grega e na mitologia suméria pode ter se baseado nesse acontecimento. O rio que atravessa o fundo do Mar Negro é o primeiro rio subaquático descoberto por cientistas, mas pode não ser o único. Estudos recentes mostram que existem muitas correntes semelhantes ao rio no fundo do oceano. Um exemplo é o rio que passa pelo fundo do Oceano Atlântico para continuar no rio Amazonas. Graças a todos os pesquisadores, acredito que num futuro próximo poderemos conhecer mais fatos interessantes como este. Um objeto misterioso no Mar Báltico. Em 2011, a empresa sueca Ocean Extin, cujo principal negócio é a procura de tesouros no mar, fez uma descoberta surpreendente. Isso aconteceu no Mar Báltico entre a Suécia e a Finlândia. Ao explorar o fundo do mar com um sonar, um estranho objeto foi projetado na tela. Era como um disco voador ou algo como um abrigo. Entretanto, se essa descoberta fosse feita por cientistas, as pessoas poderiam ter acreditado facilmente, mas a equipe da Ocean X foram criticados, dizendo que queriam apenas chamar a atenção para ganhar dinheiro, ou que as imagens eram falsas. Então, para provar que não era uma farsa, a mesma empresa enviou uma equipe de exploração para o local onde foi encontrado o objeto. No entanto, devido a uma misteriosa interferência de rádio, não foi possível fotografar nenhuma imagem como prova. Naturalmente, com essa notícia, muitos jornalistas de artigos relacionados a OVNIs ficaram empolgados e a equipe Ocean X se tornou foco no mundo todo. Por sorte, as investigações subsequentes foram bem-sucedidas e foram coletadas amostras de materiais desse objeto misterioso. Como resultado, descobriram que era feito de pedra. Claro que não era um OVNI. No entanto, não se sabe como este objeto foi criado. Também existe a teoria de que isso ocorreu no processo de derretimento do gelo no final da última era do gelo, quando o fundo do Mar Báltico ainda era terra. A hipótese mais provável seria de que, à medida que as geleiras se recuavam, era comum que as rochas se desgastassem e formassem degraus e valetas. No entanto, a realidade é que muitos cientistas levantaram inúmeras críticas e dúvidas sobre essa teoria. Ainda não foi encontrada nenhuma resposta definitiva sobre como essa pedra misteriosa surgiu. E assim terminamos o vídeo de hoje. Obrigado por assistir. Gostaram do tema de hoje?
Não se esqueçam de se inscrever no canal e dar um like. Deixe um comentário também. Ficaremos um tempo sem nos ver, mas logo estaremos de volta. Até mais!